Bom, agora que nós vimos como processar dados geográficos, a gente pode começar a fazer os plots, ou gerar os gráficos que são baseados nessas posições cartesianas. O primeiro dos gráficos que a gente vai aprender a fazer é o point plot. E o point plot, ou gráfico de ponto, ele é como se fosse um gráfico de dispersão, né, no sentido que eu estou colocando pontos individuais para determinadas geografias, onde cada ponto representa uma localização geográfica qualquer. Então, por exemplo, eu ter colocado lá um ponto para cada cidade do Brasil. E é muito simples de entender, né? Uma vez que eu só estou representando um ponto para cada geografia. Então, a maneira da gente fazer o point plot é da seguinte forma. Eu vou criar aqui um novo data frame por meio do assign, na qual a geometria desse data frame vai ser o centroide do data frame de cidades. Então, se a gente for olhar o nosso ponto, ele tá vendo? Que tem a geometria passou a ser esses pontos. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou pegar o GPLT, se vocês forem verem no cabeçalho, foi o que eu chamei o geoplot, import geoplot as GPLT, e aqui eu vou colocar gplt.pointplot, e eu posso colocar o ponto aqui, e ao executar isso, a gente vai ver o mapa do Brasil aqui, com um ponto representando cada uma das cidades que a gente tem no Brasil, ou melhor, o centroide de cada uma das cidades. O point plot em si, da maneira como ele está sendo representado, note que ele devolve um axis subplot, ou seja, mesmo o geoplot ele é baseado no matplotlib, o que significa que edições de gráfico que a gente já conhece, como construir título e tudo mais, a gente consegue fazer em cima desse cara aqui também. Se eu quisesse, eu poderia alterar o tamanho da figura e tudo mais. Ele aceita parâmetros como fig size e assim vai. Então, mas assim, o point plot em si, da maneira que ele está aqui, não é tão interessante. O que a gente pode começar a fazer para alterar? Uma das coisas é adicionar um parâmetro Rui, que a gente já viu muito no Seaborn, que era um parâmetro que a gente utilizava para colorir os nossos gráficos de acordo com uma determinada variável. Então, vou criar aqui um novo data frame chamado .deb. E esse data frame que ele vai ser a combinação do data frame de ponto com o meu datamart agrupado para cada município, na qual a gente vai pegar o IDEB aí, vamos tirar a média e resetar o índice. E aí, por fim, em cima disso, porque a gente vai ver o resultado, o ponto IDEB aqui, tem aqui os valores do IDEB aí. Se a gente for ver, vou colocar aqui um count, e ele vai demorar um pouquinho, especialmente porque o IDEB aí em si, vamos colocar aqui IDEBI.count, vai ser mais fácil. A gente vê que tem uns 10 municípios que não tem nenhum valor de IDEB. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um drop NA, e eu vou colocar aqui que o subset é o IDEB aí. Eu vou remover as linhas em que o IDEB aí é nulo. E agora, se eu olhar o meu ponto IDEB, deveria ter 5.560 linhas. Então aqui eu tenho todas as cidades que têm reportado algum valor de IDEB. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu point plot, que a gente já tinha feito. Colocar ele aqui. E aí, o que eu quero fazer é plotar o ponto IDEB. Só que agora eu vou colocar um Rue, que é o IDEB aí. E agora, se eu executar isso aqui, pronto. Mudou o meu gráfico com relação ao que eu tinha antes. Agora, tem um código de cor que está associado a cada nota de IDEB no Brasil. Bom, olhando para isso, eu não consigo saber qual que é a nota de IDEB ou qual que é o IDEB maior ou menor, apesar da gente saber que a gente já explorou isso de certa maneira. Mas o que eu posso fazer é vir aqui e colocar um legend igual a true, rodar esse cara de novo, e aqui a gente tem a nossa escala. Então a gente consegue ver
que aparentemente tem dois polos de IDEB. Um polo é a região sul e sudeste, e outro polo parece ser o Ceará, e uma pequena parte aqui do nordeste também, né, as regiões com maior IDEB do país. E a gente consegue alterar esse mapa de cores também, utilizando o CMAP, que também acredito que era um parâmetro que a gente tinha disponível no Seaborn. Então eu vim aqui o meu point plot, e o que eu vou fazer? Eu vou trocar o meu CMAP para Inferno R. E agora ele vai colocar uma escala indo do amarelo claro até o roxo escuro aqui. Então aqui eu mudei a minha escala. Uma parte interessante que a gente tem disponível nos mapas do Geoplot é a capacidade de trabalhar com cores categóricos utilizando um objeto esquema. Para trabalhar com esquemas, o Geoplot, ou sendo mais específico, o Map Classify, que é uma biblioteca que, se você instalou o Geoplot, deveria vir junto, ele tem um conjunto de objetos que nos permitem dividir dados numéricos contínuos, como é o caso do IDBI, em valores categóricos que podem ser trabalhados dentro do Geoplot. Então, se você colocar o Map Classify, eu importei como MC. Se eu colocar um ponto aqui, você vai ver que ele tem vários tipos de classificação. Você vê que ele tem o Fisher-Jenks, Jenks-Caspal, vamos ver aqui, se não me engano tem um Quantiles e assim vai. Todos esses caras aqui são maneiras que você tem de particionar seu dado. Então eu vou pegar aqui Quantiles, vou colocar o ponto IDEB, e vou colocar IDEB aí, e vou colocar que eu quero um K igual a 5, significa que eu quero 5 quantiles. E aí você vai ver, ele dividiu os seus dados em 5 quintis, seria o nome provavelmente, onde cada intervalo tem mais ou menos o mesmo número de pontos. Isso seria equivalente a eu pegar esse cara aqui e fazer um pd.keycut. E aí colocar aqui que o bins é 5. Veja que ele deveria gerar intervalos muito similares ao que a gente tem aqui. Mas aí você pode estar se perguntando, por que eu vou trabalhar, por que você está me apresentando isso? Por que raios eu vou trabalhar com isso se eu posso trabalhar com quantiles, com pd.keycut? Bom, aqui no Geoplot, quando você quer transformar os seus dados numéricos em dados categóricos, o que você faz é, você gera o que a gente chama de scheme, que vai ser esse objeto aqui, que a gente transformou com os quartis. E aí eu passo aqui o scheme como um parâmetro. Então eu vim aqui em scheme igual scheme. E agora, quando executar esse cara aqui, você vai ver que ele interpretou o esquema que a gente criou como justamente a legenda das minhas cores. E aí veja que o código de cor foi alterado em ordem crescente desses valores aqui, que não é o mesmo que aconteceria se você tentasse plotar uma variável categórica qualquer, tá? Então, quando você quiser gerar mapas de cores categóricos, a recomendação é você utilizar o Map Classify com algum tipo de categorizador, e aqui eu vou apresentar alguns para justamente gerar esse plot, tá? E aí, como eu falei, o Geoplot, ele é uma biblioteca que estende o Matplotlib. Mas mais do que estender o Matplotlib, ele estende especificamente o Scatterplot. O que significa que a gente consegue passar parâmetros para qualquer plot do Geoplot, pensando que a gente está gerando um Scatterplot. Acho que é, na verdade, o point plot mais especificamente. Então, se eu vim aqui falar, olha, vamos tirar o scheme. Vamos tirar aqui scheme. Vamos tirar o CMAP. Então, até agora a gente tem esse gráfico aqui. Daí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o edge color é light gray. E o line width é 0.5. Então agora, veja que cada um dos meus pontos mudou
a maneira como eles são plotados. Por quê? Porque isso aqui é o scatterplot. Se vocês lembrarem das aulas de scatterplot, a gente tinha como controlar os parâmetros de como os nossos pontos apareciam na tela. E aí, eu vou trocar o meu legend, QWArgs, e eu vou colocar aqui a orientação é horizontal. E agora ela vai aparecer aqui embaixo. Então, todos os parâmetros que a gente viu, a gente consegue passar como argumentos aqui para controlar como o nosso gráfico vai ser mostrado. Então, a gente tem várias maneiras de trabalhar com esse mapa. Inclusive, a gente consegue trabalhar um dos parâmetros interessantes do point plot. Então, eu vou colocar aqui que a escala é o IDEB-AI, que é a escala da minha legenda é IDEB-AI. Eu vou colocar aqui os limites, são os valores de 1 a 10. E aqui eu vou apagar esse cara aqui. E aí eu vou colocar que o legend var, a variável que define a legenda, é a variável de escala. E aí, veja que ele mudou a maneira como eu estou mostrando os meus pontos, de não apenas ter mudado o tamanho de cada um dos meus pontos de acordo com esse campo de escala, como o tamanho dos meus pontos estão variando dentro desse intervalo de limite, e a legenda, ao invés de passar a legenda de cores, que está associada ao RUE, ele passou uma legenda que está associada à escala, que é o tamanho desses pontos. Então isso aqui seria o equivalente a um gráfico de bolhas, né, numa visualização cartográfica, né, que no final cada ponto tem o tamanho de acordo com o IDEB-AI, mas ele também tem a escala de cor do RUE. Se eu quisesse remover o RUE e ver só pelo tamanho das bolhas, vejo que não é muito bom de visualizar. Provavelmente, se eu colocar esses caras aqui, eu já teria uma visão melhor, apesar de que ele vai demorar mais para fazer, porque cada ponto tem um tamanho específico. Então, tá aqui a nossa visão do nosso gráfico com essa nova escala de legendas. Então, esses aqui são os principais parâmetros do point plot. Óbvio que você consegue fazer mais do que o que eu estou apresentando aqui, mas só para vocês terem algumas das principais formas de manipular esse gráfico.